É com alegria que estou aqui com Maria Madalena da Costa Soares. Maria Madalena, nessa encarnação, é minha irmã, e estamos aqui para conversar um pouco a respeito da sua vida. Eu vou fazer a primeira pergunta. Como foi a sua infância? E como você é espírita? Você se tornou espírita quando? Eu, Maria Madalena, irmã do Barçanufo, nessa encarnação, ele me pergunta como eu me tornei espírita. Eu digo que eu nasci espírita, justamente porque quando foi para nascer, minha mãe já estava aqui em Palmelo. Então, eu me tornei espírita desde antes do nascimento. E foi uma infância onde que eu tive evangelização no Centro Espírita Luz da Verdade, e veio as sequências, mocidade, aula dos médios, e por aí segue. Durante, até nesses dias de hoje, como espírita dentro do Centro Espírita Luz da Verdade. Bom, na infância eu tive o privilégio de ter uma evangelização no centro, onde que seu Jerônimo Candinho participava, né? Ele sempre fazia visitas à evangelização infantil, onde que eu lembro que a primeira vez que eu dei os 10 mandamentos, eu era criança, na evangelização, e foi para o seu Jerônimo Candinho. E seu Jerônimo Candinho, ele tinha sobre as crianças uma autoridade moral muito grande. E com isso fazia com que a gente seguisse os preceitos que ele determinava dentro do centro. Isso nos faz ter uma base do que é ser espírita, do que é a doutrina espírita, do que é a disciplina da doutrina espírita em nós. E quando a gente vivencia essas histórias, ninguém tira da gente, são coisas que são nossas. Não tem ninguém que possa falar assim, mudei por isso, não. Quando a gente tem uma história de evangelização infantil bem detalhada, bem denominada, naquilo que a gente aprendeu, a gente tem para o resto da vida. E a minha professora de evangelização, a que teve uma ascendência maior sobre mim, em criança, foi a que era a minha madrinha de batismo, madrinha Mirces, filha do seu Gentil. Então, eu tive uma excelente professora de evangelização. Resposta magnífica. Parece que a gente vive naquele tempo quando você fala, lembrando ali do seu Jerônimo, da professora Mirtes como evangelizadora. Aí eu pergunto a você, você cresceu, passou da fase de infância, se tornou jovem, você participou da mocidade, do centro, foi evangelizadora? Que atividades você fez no Centro Espírita Luz da Verdade quando jovem? Conta um pouco dessa história para nós. Na mocidade, a gente participava. Naquela época, a mocidade era um pouco diferente, porque nós tínhamos pessoas já mais de idade que dirigiam a mocidade. Era seu Gentil, era um outro grupo de pessoas. Então a gente tinha era estudos. Não tinha mocidade como é no caso de hoje, que tem muitas atividades fora do estudo. E com isso, logo a gente foi ser professora de evangelização. Acredito que foi por pouco tempo, não foi muito tempo. Ainda estava recordando que quando se falou para mim ser professora de evangelização, me indicaram a ler o livro que é o Espiritismo. Eu lembro que eu li. Mas pouca coisa se entendeu naquela época deste livro.
E eu acredito que foi um marco. Eu dei aula de evangelização, tinha as companheiras que me ajudavam muito. Até hoje tem pessoas que se recordam de como eu, como professora de evangelização para muitos, hoje já são homens grandes, pessoas já adultas, mas fica a lembrança, fica a parte que, como se diz, é um marco na nossa vida, de pensar que a gente conheceu crianças, participou da vida delas em crianças, em evangelização, e eles têm recordação disso. Às vezes lembro de caixinhas que a gente fazia, de livros que a gente dava, de livros de histórias, coisas assim que até hoje tem pessoas que chegam e contam isso pra gente. Então isso é uma parte importante na nossa vida. Você se tornou médium com quantos anos? E como foi a sua entrada como médium? E depois você certamente teve outras mediunidades. Conta esse progresso dentro da sua mediunidade no Centro Espírita Luz da Verdade. Eu me tornei médium aos 14 anos. A gente já estava na mocidade. Lembro bem que naquela época os conhecimentos sobre mediunidade eram poucos. Mas normalmente a necessidade de continuar o trabalho, então se tornamos médiuns, por orientação dos meus pais, por orientação de seu Jerônimo Candinho. Então eu lembro a primeira vez que ganhei ordem para trabalhar mediunicamente, eu tinha 14 anos. E um caso interessante que eu sempre lembro disso, que eu disse para o meu pai que eu não sabia dar passe. E ele só disse: você coloca a mão na cabeça da pessoa, faz uma prece de Pai Nosso e deseja tudo de bom. E assim eu trabalhava de médium. Logicamente que ser médium não é só isso. Mas aí com o tempo, com o passar dos tempos, dos anos, você vai descobrindo o que é ser médium, o que é um passe, o que é a responsabilidade de você se colocar diante das pessoas. E assim foi seguindo os anos, veio a mediunidade de incorporação. Eu lembro que eu tinha 23 anos, passou-se o tempo, lembro que depois que eu casei, tive meus filhos, na época das gravidez, de cuidar de criança, eu passei 6 anos sem trabalhar de médico, porque eu cuidava dos filhos. Depois voltei. Quando voltei, logo em seguida apareceu a mediunidade de efeito físico. Comecei a trabalhar e até hoje continuo trabalhando. Eu acredito que eu tive muitos professores, como o Bortolo Damo, que eu trabalhei muito junto com o Damo, e, como se diz, é um marco na nossa vida, nessas situações, onde que a gente teve muitas experiências boas, muitos ensinamentos, quantas aulas mediúnicas, quantos trabalhos que se passou. A gente junto com o Damo. Depois veio o seu Lázaro, que também um pouco diferente já do Damo, mas naquele mesmo princípio de disciplina, de entendimento, de responsabilidade. E depois a gente teve um aprendizado muito grande com a Marli Garzoni. Acredito que com a Marli foi uma disciplina bem maior. E eu falo que tivemos muito proveito no trabalho junto com ela, pela disciplina que ela se dispõe sobre nós, dentro da mediunidade. E continua até hoje, porque ainda continuamos juntos, sempre juntos. Então, mediunidade é um crescimento, é um ciclo que nós vivemos,
de 14 anos até 60 anos, quantos anos tem? Mas cada ano que passa, cada ciclo que a gente vive, a gente descobre que aprende muito, nada é de brincadeira e tudo é certo. Basta você se colocar. E lembro daquela fala do meu pai: desejar tudo de bom para a pessoa. É a gente desenvolver o amor, desenvolver a dedicação, desenvolver a boa vontade. Esse é o trabalho mediúnico que tem que ser realizado por todos os médiuns. Falar de mediunidade é maravilhoso. Mas os casos de mediunidade, você como dona de hotel, viu seus pais receberem as pessoas aqui em Palmelo, antes na Pensão Palmelo, depois no Hotel Palmelo. Que casos você gostaria de falar? Fale dessa etapa da sua vida. Essa história de hotel, aqui em Palmelo, o hotel é um hotel-hospital, que as pessoas vêm para fazer tratamento e ficam hospedadas no hotel. Então a gente fala que é um hotel-hospital. Todas as pessoas que chegam de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil são pessoas que vêm em busca de tratamento espiritual para a cura do físico e para a cura do espírito. Então é uma experiência que a gente fala que nós vivemos uma vida sem rotina. Não existe rotina, porque cada semana é um grupo de pessoas e normalmente ali dentro do hotel você se torna a enfermeira, a psicólogo, a amiga, o médium e a comerciante. Entra tudo isso. Então nós vivemos intensamente essa situação. Isso vem da minha mãe, que minha mãe e meu pai eram donos do hotel, meu pai desencarnou, ficou minha mãe. Aí vem a gente nessas fases aí dentro do hotel. E o que é interessante é a gente conhecer as pessoas. E as pessoas se tornam amigas. Porque no momento difícil que a pessoa está passando, a gente está ali presente com elas. Então a gente é amiga. A gente faz muitas amizades com todas as pessoas. E as pessoas nunca mais se esquecem daquele momento que viveu no hotel. Porque no hotel se faz as leituras do Evangelho, se faz o culto, né? Todo dia nós temos o culto do Evangelho no lar, que é às 3 horas da tarde. Isso é infalível. Como dizia minha mãe, pode faltar o almoço, o café, mas o culto não. O culto é sagrado. Então, e isso, nesse culto, que a gente gasta mais ou menos 1 hora para fazer esse culto, então tem as conversas, cada um fala do Evangelho, fala de si, conta suas histórias, faz os seus desabafos ali naquele momento, onde que todo mundo se respeita ali mutuamente. E é um momento de tratamento. E por isso, o hotel se torna esse hospital, que é onde as pessoas fazem uma cirurgia, tomam a sua sopa, tem o seu chá especial, que cada um gosta de uma forma. Então, tudo a gente procura fazer com carinho, com atenção, dentro daquilo que as pessoas precisam. E também dentro da disciplina, porque a gente também não pode ser só boazinha. Às vezes a gente fala as verdades, que as pessoas não querem escutar, mas precisam escutar, para haver a cura daquilo que eles estão buscando. E eu acredito que eu tenho muitos amigos pelo Brasil todo. Eu recebo telefonemas de pessoas de todo lugar pedindo socorro, pedindo alívio. E é uma oportunidade que eu falo que é única. É uma oportunidade de você fazer aquilo que os ensinamentos de Jesus te dão. E quantos casos?
Pessoas que ficaram em casa quando eu tinha 15 anos, até hoje ainda continua sendo hóspedes. E isso é importante para a gente. Ver que passou 45 anos e ainda continuamos com uma amizade, com uma ligação, que a gente conhece, que a pessoa confia na gente, que a gente pode confiar na pessoa. Então, tudo isso é importante. E quantos casos de pessoas que passaram por Palmelo, que passaram pelo hotel e deixaram as suas histórias, deixaram o seu relato de como foi antes e depois de Palmelo. E tudo isso é gratificante para a gente. Como se diz, a nossa vida não se torna uma vida inútil, se torna uma vida ativa. E isso é importante para o nosso espírito, para a nossa evolução. Acredito que isso aconteceu com minha mãe, que já desencarnou, aconteceu com a minha irmã, Maria Auxiliadora, que já desencarnou, e nós que ainda estamos aqui. E isso vai ser história para ser contada para o resto da nossa eternidade. E a gente só tem que agradecer pela oportunidade de reencarnar. Eu digo, numa cidade como Palmelo e numa casa como um hotel Palmelo. É o hotel, é o comércio e é o trabalho espiritual, onde que você tem todas as oportunidades de sorrir, de conversar, de rezar, de ajudar em todos os sentidos. E assim foi esta vida nossa aqui. Madalena, muito boa a sua resposta. Ficamos satisfeitos, aprendendo um pouco mais. Mas fale um pouco da sua convivência com o casal Bortolo Damo e Vânia Arantes Damo. Falar do Damo é uma responsabilidade. Eu tenho o maior respeito pelo Damo, porque ele foi uma pessoa muito importante no meu tempo de mediunidade, de início de... Não estava bem no início, mas praticamente foi no início de mediunidade. E onde que a gente convivia muito com ele, no sentido do raio-x. Quantos anos participei do raio-x com ele, fazendo o raio-x? Como se diz, ele estava lá e eu estava também. Não tinha faltas no raio-x. Isso para mim foi muito importante, porque quantas coisas eu aprendi escutando ele falar. Quantas oportunidades eu tive de aprender com ele. E, logicamente, nessa situação aí, o Damo também participava muito das atividades do hotel, porque todas as vezes que a gente sentia na dificuldade de uma pessoa passando mal, era o Damo que acudia. E o Damo não tinha o não como resposta, ele estava sempre presente. Quando a gente chamava, ele ia, atendia a pessoa no hotel e dava instruções para a gente. Participei em Dona Vânia como sua esposa. Também a gente tinha muita ligação de pensar no casal, quanto que aquele casal era importante para todos nós aqui em Palmelo. A gente conhecia as atividades que ela realizava na psicografia, nas mensagens que ela dizia. Quantos anos trabalhei junto com ela, junto lá da psicografia, lendo todas as mensagens que ela psicografava para colocar, para organizar, para entregar para as pessoas. E isso a gente aprendia a admirar, a respeitar o trabalho que eles realizavam. E não era um trabalho, vamos dizer, esta semana sim, a outra não. Era toda semana, todos os dias. Na psicografia, a gente chegou a trabalhar na terça, na quinta, na sexta, no sábado. E era 3, 4 horas por dia. E isso era um trabalho intenso,
que a gente participava e viu quanto que era importante as pessoas receberem a sua mensagem ali presencial e a sua mensagem por carta. E todo o carinho que ela colocava nesse trabalho. E dentro disso aí a gente via as outras atividades que eram realizadas. A atividade de atender as pessoas que precisavam de um remédio, pessoas que precisavam de pagar uma conta de luz, de água, e as cestas básicas, o enxovalzinho de bebê, tudo isso a gente participava e via o trabalho que era realizado. Então isso tudo era da gente ter admiração e deixar o seu exemplo para a gente. Esse era o mais importante. E tudo isso foi feito. A gente vivenciou. E eu acredito que nossa existência fica mais valorosa por esses momentos vividos. Agradeço muito por não ter perdido a oportunidade de participar. De participar com o Damo, de participar com a Dona Vânia. Damo, com a sua mediunidade, como se diz, para a gente às vezes era um tanto quanto estranha, porque quantos fenômenos a gente presenciava, coisas que ele falava, coisas que ele fazia, trabalhos de desobsessão, cirurgias, tratamento, tudo era realizado e era intenso. E a gente ali, presente. Quantas coisas que às vezes a gente não participou e hoje a gente se arrepende de não ter participado. Mas temos que agradecer e não reclamar do que passou. Mas essa questão do Damo, Dona Vânia, são espíritos que reencarnaram aqui para realizar uma tarefa, deixar o seu exemplo, cumprir as suas provas, que não foram fáceis, que eles passaram por muitas e muitas dificuldades, mas venceram. E eu hoje acredito que no mundo espiritual eles continuam trabalhando, porque não param. E assim eu penso, que quando a gente desencarnar também vamos continuar trabalhando. Por isso a importância do trabalho, de ser ativo, de estar presente. Às vezes a gente pensa, a gente vai num trabalho espiritual e você fica ali, você faz o mínimo, você pensa assim, mas só fui lá. Mas na verdade não, você foi lá e fez alguma coisa. O importante é você participar. Lembro da minha mãe, que ela sempre tinha uma coisa de dizer assim, essa palestra eu já escutei, mas eu vou lá escutar de novo. Porque, às vezes, lá vai aparecer outra coisa diferente para mim participar de outra coisa. Se eu ficar aqui em casa, eu não vou ter oportunidade de ver nada, de ver o que tem pela frente. Então eu posso ouvir uma palestra 1, 2, 3 vezes, mas eu estou lá, eu estou participando. Isso é que é o importante. Após o desencarne de Jerônimo Candinho, 2 esteios ficaram em Palmelo. Jerônimo Candinho deixou 2 braços, vamos dizer, braço esquerdo e o braço direito. Bortolo Damo, que você falou sobre ele, e Gentil Lourenço Borges. Fale um pouco sobre Seu Gentil. Seu Gentil era um médium que ele tinha uma tarefa muito importante. Quando o seu Jerônimo desencarnou, lá no hospital, ele pediu uma coisa para o seu Gentil. E o seu Jerônimo pediu, vou te fazer um pedido, Gentil. E seu Gentil se prontificou. E o pedido do seu Jerônimo foi que ele nunca dissesse não a quem pedisse alguma coisa para ele.
E nessa trajetória nossa de hotel, de trabalhos, a gente sempre ia lá na casa do seu Gentil pedir ele para fazer trabalhos em casa. Lá no hotel para as pessoas. Isso era toda semana. E como ele tinha a tarefa de nunca dizer não, ele nunca disse não. Ele estava sempre pronto. Ele sempre marcava o horário, a gente chamava os médios e ele estava ali. E seu Gentil fazia palestras dentro da maneira daquilo que ele falava, das vivências. Seu Gentil não tinha muito estudo, mas ele tinha conhecimento, tinha sabedoria. E ele falava e ensinava muitas coisas para nós. No sentido de contar casos que acontecia, que ele era dirigente do dispensário São Vicente de Paulo. Então ele contava muitos casos sobre as idosas lá do dispensário, como ele foi dirigente do sanatório Eurípides Barçanufo, contava muitos casos do sanatório. E isso tudo trouxe muitos aprendizados para nós, porque era importante. Ele ensinava como a gente trabalhar de médium, como a gente se comportar no trabalho, como a gente ter a disciplina. Do jeito que ele queria que as coisas acontecessem com ele, ele queria para nós. E ele tinha uma facilidade muito grande na sua vidência de ver os espíritos, de ver o problema da pessoa. E ele tinha muita facilidade de doutrinar esse espírito. Quando o seu Gentil doutrinava os espíritos, ele tinha uma autoridade muito grande sobre os espíritos. Eu diria autoridade moral. E isso fazia com que ajudasse muitos espíritos. O que ele sempre dizia é que a nossa obrigação como médium era de ajudar mais os espíritos do que aos encarnados. Por isso ele tinha essa responsabilidade, esse cuidado de cuidar dos encarnados, mas ele cuidava muito dos espíritos. E seu Gentil tinha essa particularidade que foi de uma dedicação muito grande dentro da sua mediunidade. Ele tinha a Dona Odília, que ajudava sempre ele, que era sua esposa, e que realizava o trabalho de cuidar das idosas lá do dispensário São Vicente de Paulo. E realizou esse trabalho com garantia. E eu sempre costumo dizer que seu Gentil, quando ele mudou para Palmelo, ele veio na intenção de comprar uma fazenda. Aí, quando chegou no final da vida dele, que trabalhou mais de 50 anos mediunicamente em Palmelo, eu sempre falo assim, um saco de dinheiro compra uma fazenda, mas um saco de dinheiro não compra 50 anos de trabalho mediúnico como ele realizou. E acredito que foi um espírito que reencarnou na Terra, que cumpriu a sua tarefa, e eu diria que ele foi um dos chamados completistas, que cumpriu toda a sua reencarnação aqui na Terra trabalhando. Madalena, estamos conhecendo você um pouco, vamos falar um pouco da sua família, seu esposo, seus filhos, e se você com eles faz o culto cristão no lar, se sua família também ajuda você no conhecimento da doutrina espírita, na prática dos postulados do espiritismo, no movimento espírita. Eu tenho meu esposo, Osíris, já vou fazer 34 anos de casada. Tenho os meus 3 filhos, que é a Joceline, o Rafael e a Caroline. Bom, casei, meu marido não era espírita, era católico, mas veio para Palmelo. Ele se diz espírita, mas participa muito pouco do centro. Mas ele participa quando dá participar do culto do Evangelho. Ele é funcionário público, né?
Então, nesse horário de 3 horas, ele está trabalhando. Mas, normalmente, nos feriados, final de semana, ele sempre está presente. Também não participa do centro por causa do trabalho. Ele sempre vai para receber passe, já teve algumas vezes que já trabalhou de médium. Mas ali dentro do hotel, com as pessoas, às vezes eu digo que ele é mais espírita do que eu. Ele tem paciência, ele tem calma, ele conversa com as pessoas. E sempre que eu preciso, que eu estou só e que eu preciso de dar passe em alguém, eu chamo ele para me acompanhar. E ele ajuda. Ele faz a sua prece, ele faz a sua leitura, o seu comentário. Ele tem o seu trabalho ali dentro. Quanto aos filhos, bom, participou de evangelização, foram assíduos na evangelização, foram assíduos na mocidade, foram assíduos ali de frequentar aulas mediúnicas. Todos são médiuns, todos conhecem, todos sabem de todas as atividades do centro, todos sabem o que é a doutrina espírita. E eu tenho certeza que quando eles precisam, eles sabem se virar. Sabe se ajeitar do jeito que eles são. Então, nós convivemos ali. Eu criei meus filhos dentro do hotel, eles convivendo com todas as atividades. Uma família que tem a participação ativa, de uma certa forma, na doutrina espírita. Deixa uma mensagem para todos aqueles que no Brasil te conhecem e que um dia passou na sua casa. Atualmente, vivendo esses dias de hoje, que agora nesse mês de março já completa 1 ano de pandemia, e normalmente com a pandemia as atividades do Centro Espírita Presencial foram encerradas. E normalmente as pessoas não vêm mais para o hotel. Então a gente viveu uma situação diferente, um mundo diferente, onde que a gente tinha uma casa cheia de gente, um hotel normalmente é uma casa grande, e de repente você passa a viver dentro de um hotel ou uma casa grande só com a nossa família. É uma vida diferente. E você tem que procurar viver bem, estar bem, aproveitar o tempo. Como não tinha hóspedes, normalmente não tem muito o que fazer. O serviço acaba. E foi o que aconteceu no hotel. Então a gente procurou, em vez de fazer um culto por dia, fazia 3. Que fazia às 9 horas da manhã e fazia às 7h30, 8 horas da noite, outro culto. E com isso também a gente teve a oportunidade, teve tempo de ler. Toda a vida sempre gostei muito de ler muitos livros, ler romances, estudar, participar. E como tivemos a oportunidade nessa época agora, eu agradeço muito que eu entrei nos livros. Tive a oportunidade de ler toda a coleção de André Luiz. Foi os 13 livros de André Luiz. E tive a oportunidade de ler toda a codificação kardeciana, o Pentateuco kardeciano, que foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu digo que antes da pandemia sou uma coisa, depois da pandemia outra coisa, outra pessoa. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ler, eu tive a oportunidade de aproveitar esse tempo com estas leituras. E por aí, depois disso, a gente teve a oportunidade de quantos e quantos outros livros, quantas e quantas outras palestras que a gente ouviu, do Haroldo, da Anete, da Maísa e tantos outros que estão aí no YouTube. Quer dizer, eu agradeço.
Foi um ano diferente, esse último ano de vida, e eu espero que cada ser humano que passou pela pandemia também tenha aproveitado esses momentos de quarentena, que não foi 40, foi muitos 40, para conseguir aproveitar com coisas boas, que são o conhecimento da doutrina espírita. E acredito que ainda temos muita coisa pela frente, mas você sabendo viver cada minuto da sua vida, você ganha. Com cada prece que você faz, pelos encarnados, pelos desencarnados, com cada livro, com cada mensagem. Eu iniciei agora a leitura dos livros de Chico Xavier, que está sendo uma experiência maravilhosa. Quantas e quantas mensagens que Chico nos deixou, que ele psicografou ali no ano de 1930, 1940, que são atualíssimas para hoje. E está aí uma oportunidade de você vivenciar esse momento que todo mundo diz que é difícil, mas aproveite com coisas boas, com coisas que te elevem o seu espírito a alguma oportunidade melhor, que eu acredito que isso é muito importante para nós. E hoje, eu observando quantas leituras do Evangelho eu fiz, eu tive a oportunidade de ver que eu não sei muita coisa sobre o Evangelho, mas eu sei todas as leituras de cada capítulo. Isso é importante. Então, uma primeira parte eu sei que eu sei. Agora falta aprender os verdadeiros ensinamentos, que acredito que é só com a vivência que a gente vai conseguir realizar isso. E acredito que com isso, depois que passar tudo isso, a gente tem muito mais responsabilidade do que antes. E nessa pandemia nós também tivemos uma alegria muito grande. Foi que tivemos um neto, um espírito que reencarna aqui entre nós, no meio de determinadas turbulências, e traz alegria. Aí, nessa situação de alegria da gente ter esse neto, as oportunidades de convivência com o genro, que é o marido da Caroline. A Caroline que teve uma gravidez durante a pandemia, que a gente teve que ter todos os cuidados que requeria essa situação, mas com a graça de Deus, tudo correu normalmente. E temos aí um espírito reencarnado, como Rafael Filho, que é o nosso neto, e que nos traz alegria, nos traz certeza, nos traz esperança. Por isso que às vezes quando se pensa que a pandemia é uma coisa difícil, mas no meio da dificuldade tem as esperanças. E meu pai sempre dizia, quando se tem criança, se tem esperança. E é o que aconteceu com a gente nessa pandemia. Então, continuemos firmes, que acredito que teremos muito mais alegrias pela frente. E que cada dia esse espírito, que é o Rafael Filho, que reencarnou, ele vai nos trazer cada dia mais alegria e mais certeza de vida pela frente. Então, agradecemos de coração a sua presença, Madalena. Leve contigo o nosso abraço fraterno e carinhoso. Leve ao seu esposo Osíris, a seus filhos, muita luz e paz para você e para seu lar.